Bom dia, sextuano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos ótimos. Vamos lá, na nossa aula de português de quarta-feira, nós falávamos um pouquinho mais sobre artigos e eu deixei como para casa um arquivo com exemplos e exercícios para serem feitos, copiar e serem feitos, respondidos no caderno. E eu deixei também esses exemplos, já estava marcado qual era o artigo e eu pedi para que vocês pudessem escrever qual artigo se refere, definido ou indefinido. Então vamos pegar esse material para a gente classificar esses arquivos e responder os exercícios. Vamos lá. Primeiro exemplo. Eu vi a professora de português. Esse A de professora, né? A, artigo, professora, substantivo. Esse A é um artigo definido. Segunda, eu vi os irmãos do meu amigo. Esse os, né? O artigo os já está marcado. Ele está ao lado do substantivo irmãos. Esse artigo é artigo definido. Felipe viu as notas de seu boletim. Esse as é o artigo as definido e está ao lado do substantivo notas. Viajei com a Luana. A, artigo definido, está ao lado do substantivo feminino Luana. O aparelho de som estragou. O artigo definido está ao lado do substantivo masculino aparelho. Fernanda aproveitou para rever as amigas. As, artigo definido, está ao lado do substantivo feminino no plural amigas. A alma é imortal. Esse a é um artigo definido, tá? Tá marcado aqui alma por erro, mas esse alma está querendo dizer não é todas as almas, né? Artigo definido, alma substantivo. A acerola, também, a acerola é muito rica em vitamina C. A, artigo definido, acerola, substantivo feminino. Não precisava nem classificar o substantivo, só estou falando que o artigo, para vocês perceberem que o artigo vem sempre ao lado acompanhado do substantivo. Preciso de um professor de matemática. Artigo indefinido está ao lado de professor. Eu preciso de um professor, tá? Qualquer professor de matemática. Estou procurando uma calça jeans para comprar. Uma, artigo indefinido, está ao lado do substantivo calça. Também qualquer calça. Maria está comprando um presente para seu pai. Artigo indefinido, está ao lado de presente, que é um substantivo. Também está indefinindo esse presente. Qualquer presente. Um dia nos encontraremos. Esse artigo indefinido, está ao lado do substantivo dia. Estou querendo dizer o quê? Qualquer dia, indefinido o substantivo. Fernanda convidou uns amigos estrangeiros para a festa. Esse uns, artigo indefinido, está ao lado do substantivo amigos, que é masculino, está no plural. Esse uns está indefinido os amigos, qualquer amigos estrangeiro, qualquer amigo lá estrangeiro. Então não diz qual é, ou uns. Não tem nem a quantidade, uns. Comprei um presente para o seu aniversário. Comprei um presente, comprei qualquer presente. Esse artigo indefinido, tá bom? Está ao lado do substantivo presente. Agora vamos para os nossos exercícios.
Classifique as orações de acordo com o código representando. A, vou colocar artigo definido e B, artigo indefinido. Uns alunos chegaram mais cedo à escola. Olha a presença do uns logo no início. É artigo indefinido, então eu coloco B. O bem sempre vencerá o mal. Tanto o de bem quanto o de mal são artigos definidos. Então eu vou colocar A. Preciso de uma explicação para o fato. Aqui, preciso de uma explicação, é B, tá? B é o quê? Artigo indefinido. E eu tenho também lá no finalzinho o artigo o fato, ok? Então, aqui é artigo definido. Então, a C vai ficar B/A. Chegaram as encomendas. Chegaram as. Esse as é artigo definido. Está ao lado de encomendas, que é um substantivo. Então, vai ficar A. Nesta loja vendem-se uns artigos importados. Esse uns é artigo indefinido, então vai ficar B. Professora, como é que ficou a ordem? Vamos lá. BA, no mesmo parêntese, BA, A e B, ok? 2. Leia o texto abaixo e complete os espaços com os artigos. Observe que os artigos acompanham os nomes substantivos de objetos, coisas, pessoas, ok? Determinando-os ou indeterminando-os. Então, eu já vou ler com o artigo, tá bom? Vocês vão acompanhando, vou falar bem devagar. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo de sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo debaixo que fosse embora. Esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Ok? Show! Então, como é que ficou? O, uma, uns, o, uns, a, o e as. 3. Dê a classificação dos artigos presentes no texto. Então, vamos colocar o. Eu não preciso ficar repetindo várias vezes o o. Coloquei o o. Artigo definido. Coloquei a. De acordo com o Wikipedia. Coloquei o a. Artigo definido. Ok? Então, acompanhe aí. O artigo definido, a artigo definido. As artigo definidos. Uns artigo indefinido. E uma artigo indefinido. Ok? 4. O nome leão e o ratinho aparecem várias vezes no texto. Que artigos você empregou antes do substantivo? O artigo o. 5. Como se classificam os artigos usados? Artigos definidos
e indefinidos. Aqui na pergunta são todos os artigos que foram usados, artigos definidos e indefinidos. 6. Por que, em determinados casos, empregamos o artigo indefinido e em outras situações empregamos o artigo definido? O indefinido é quando nós não temos certeza, tá? Então a gente não sabe, a gente não tem certeza. E o definido é quando nós temos a certeza, nós temos aquela forma precisa, direta, sabemos quem é, entendeu? Temos a certeza, definido. Não temos a certeza, está algo incerto, não tem clareza, indefinido. Ok, turma? Então, aqui nós corrigimos todos os nossos exercícios. Deixarei para casa, para nós treinarmos mais um pouquinho, as páginas do livro de português 33, 34 e 35. 33, 34 e 35. Ok, sexto ano? Um beijo e qualquer dúvida, qualquer coisa, podem enviar a pergunta que eu irei responder, tá? Até a próxima aula.